Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos quebra-cabeças assim mais fascinantes da economia do século XX. Um verdadeiro paradoxo, né? Exato. A gente tem em mãos aqui uma série de análises sobre o Japão e elas contam uma história que, olha, parece desafiar a lógica. Totalmente. O que a gente quer entender é isso. Como é que as gigantes da indústria japonesa conseguiram, sabe, ter um crescimento de vendas absurdo por décadas? E ao mesmo tempo, E, ao mesmo tempo, ganhar cada vez menos dinheiro. Não é só uma análise econômica, é quase um suspense corporativo, né? Uma história sobre ambição, rivalidade. e sobre como uma nação inteira se jogou numa corrida que de fato mudou o mundo. Vamos tentar desvendar o que os números realmente escondem. Perfeito. E, para começar, a gente precisa entender o cenário, a dimensão do que era o Japão naquela época. Esse ponto é fundamental. Se a gente voltar para o início dos anos 90, o Japão não era só um país rico. Era uma força da natureza econômica. Os números que as fontes trazem são um cara de cair o queixo. O PIB dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, 5,8 trilhões de dólares. Ok. Aí você pega as três maiores potências da Europa juntas: Alemanha, Reino Unido e França. O PIB somado delas dava 3,8 trilhões. E o Japão, sozinho? O Japão sozinho chegava a 3,1 trilhões. Pensa só nisso. A economia japonesa era quase do tamanho das 3 maiores economias europeias. Somadas. É impressionante. E para comparar, a Rússia, a China, a Índia, que hoje são gigantes, tinham PIBs minúsculos na época, tipo 0,1, 0,3 trilhão. O Japão jogava em outra liga, completamente diferente. Era uma escala difícil até de imaginar. O auge do que chamaram de milagre econômico japonês, né? Um país que saiu devastado da Segunda Guerra e... E em poucas décadas virou esse colosso industrial. E é justamente esse sucesso, esse tamanho todo, que torna o nosso paradoxo tão contraintuitivo. Porque no coração desse milagre, Tinha uma contradição que pouca gente via na época. certo, o palco está montado. Um gigante econômico, mas o mistério de verdade começa quando a gente olha os dados de perto. É aí que fica interessante. As nossas fontes se baseiam em dois gráficos que, quando você coloca um do lado do outro, eles simplesmente não fazem sentido. Exato. O primeiro gráfico mostra as vendas de umas 400 das maiores empresas de manufatura do Japão, de 1960 até 2005. E a imagem é impressionante. É uma linha que só sobe. Uma curva de taco de hóquei, como a gente diz, é a definição de sucesso. Qualquer empresa no mundo, em qualquer época, sonharia em apresentar um gráfico desses. É a imagem da dominação, da expansão. Vende, 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 cada ano mais que o anterior. Sucesso absoluto. Perfeito. Essa é a história que todo mundo queria contar. Mas aí, a gente olha para o segundo gráfico. E a festa acaba. Ele mede a lucratividade, ou seja, quanto de lucro essas empresas conseguiam tirar de cada iene que vendiam. E o que ele nos mostra? Ele mostra uma queda lenta, dolorosa e constante, por quase 30 anos. Então, peraí. Enquanto as vendas explodiam para cima, A eficiência em transformar essas vendas em lucro caía ano após ano. É aqui que o paradoxo explode na nossa cara. porque isso vai contra uma lei básica dos negócios, né? Exatamente. A famosa economia de escala. Explica um pouquinho melhor essa ideia. É bem simples na teoria. Quanto maior você fica, mais eficiente você deveria se tornar. Você compra a matéria-prima mais barato, porque compra em volume, suas fábricas otimizam a produção. Seus custos fixos se diluem. Isso, em tese, deveria ficar cada vez mais fácil gerar lucro conforme você cresce. O que os dados do Japão mostram é o exato oposto acontecendo em escala nacional. E a grande pergunta que fica é: por quê? Como isso é possível? Exatamente. Não, como uma empresa vende cada vez mais e ganha cada vez menos. Parece quebrar uma regra. E as fontes sugerem que não foi um único culpado. Foi uma tempestade perfeita de fatores. E o primeiro deles estava dentro de casa. A competição. Uma competição brutal entre as próprias empresas japonesas. Perfeito. A análise mostra uma evolução. Lá nos anos 60, o Japão estava se reerguendo.
Havia um oceano de oportunidades, sabe? O mercado interno crescendo, o mundo se abrindo. Tinha espaço para todo mundo crescer e lucrar. A maré alta que levanta todos os barcos. Exato. Mas o que acontece quando todos esses barcos viram transatlânticos e continuam navegando no mesmo lago? Eles começam a se bater. E foi o que aconteceu. As empresas japonesas, que viraram gigantes globais, começaram a competir umas com as outras de uma forma quase canibalística. Primeiro no Japão, depois no mundo. E como essa competição afetou os lucros de forma tão drástica? A mentalidade mudou. O objetivo principal, segundo as fontes, deixou de ser ter o maior lucro, para se tornar ter o maior fatia do mercado. Uma guerra por domínio. Uma guerra. E numa guerra você faz o que for preciso. Elas entraram numa espiral de promoções agressivas, cortes de preço, qualquer coisa para vender mais um carro, mais uma TV que a sua concorrente, que também era japonesa. O foco era o volume a qualquer custo. E o custo era literalmente a margem de lucro. A glória era dizer, nós produzimos mais, mesmo que cada unidade desse um lucro mínimo. Ou até prejuízo em alguns casos. Exatamente. E essa obsessão por escala nos leva ao segundo fator, que é quase cultural, o tal do espírito inovador. Ah, sim. A famosa qualidade japonesa, a tecnologia de ponta. Isso parece algo bom, não? É ótima para o consumidor, mas para o balanço da empresa é uma faca de dois gumes. Essa obsessão pela inovação tem um preço. E esse preço aparece onde? Direto na linha de custos. Pensa só. Para a gestão japonesa da época, ter o produto mais avançado, o mais bem construído, era um fim em si mesmo. Era uma questão de honra nacional. O custo para chegar lá era um detalhe secundário? Quase isso. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, era massivo, constante. E P&D é um custo que você paga hoje na esperança de um benefício que talvez venha amanhã. Ou talvez nunca venha. Exato. Não era visto como uma aposta com retorno calculado, mas como uma obrigação para manter a liderança. E essa obrigação, ano após ano, com bilhões sendo despejados em laboratórios, foi corroendo os lucros por baixo. Entendi. Então, por um lado, uma guerra de preços esmagando os lucros por cima. E por outro, esse investimento gigante em P&D corroendo por baixo. Mas olhando o gráfico de lucratividade de novo, a queda não é uma linha reta, né? Ela tem uns solavancos, umas quedas bem repentinas. Os zigue-zagues. Isso. O que aconteceu ali? Esses zigue-zagues são as cicatrizes de eventos globais que atingiram a economia japonesa em cheio. O primeiro grande tombo acontece nos anos 70. A crise do petróleo. Exato. O mundo leva um soco no estômago. E para um país como o Japão, que é basicamente uma ilha-fábrica que importa quase toda a sua energia, foi devastador. O custo de tudo explodiu. De um dia para o outro, o custo de ligar as máquinas, de transportar os produtos, tudo você vê no gráfico o lucro despencando como uma pedra. Não foi uma falha de estratégia, foi o mundo mudando as regras no meio do jogo. E o segundo grande zig no gráfico acontece ali no comecinho dos anos 90. Esse foi um golpe, digamos, auto-infligido. É o estouro da famosa bolha econômica do Japão. Ah, sim. Durante os anos 80, o país viveu uma euforia especulativa absurda. O valor de imóveis, de ações, foi para a estratosfera. Diziam que o terreno do Palácio Imperial em Tóquio valia mais que o estado da Califórnia inteiro. Uma loucura completa. E como toda bolha, uma hora ela estoura. E quando estourou, a economia japonesa entrou numa crise profunda, a chamada década perdida. E o mais impressionante? É que, mesmo com o país em recessão, as empresas não mudaram de estratégia. Elas continuaram forçando o crescimento das vendas, cortando ainda mais os preços, sacrificando o pouco de lucro que restava. Foi como acelerar com o motor já soltando fumaça. Exatamente. E tem um outro dado curioso aqui nas fontes. O índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, atingiu seu pico histórico ali por 1990 e depois desabou. Sim, com o estouro da bolha. Mas o gráfico de vendas, ele continua subindo como se nada tivesse acontecido. O mercado gritando parem e as empresas com o pé no acelerador. Isso mostra um descolamento total, né? De um lado, o mercado financeiro dizendo a festa acabou, o valor de vocês está caindo. Do outro lado, a gestão operacional das empresas, que parecia olhar para uma única métrica,
o volume. Estavam jogando jogos diferentes, com regras diferentes. A estratégia de longo prazo, focada em escala, ignorou completamente os sinais de alerta que o mercado estava dando. Essa situação não podia durar para sempre, certo? Em algum momento algo tinha que mudar. Elas conseguiram sair dessa espiral? Sim, a história não termina no fundo do poço. Se a gente olhar para o final do período, depois de meados dos anos 90 e início dos 2000, o gráfico de lucratividade, ele finalmente começa a virar para cima. Uma luz no fim do túnel. E o que causou essa virada? As fontes apontam para duas forças principais. A primeira foi a própria crise. Ela foi tão profunda que agiu como um filtro brutal. Muitas empresas quebraram. As que sobreviveram. Foram forçadas a se reestruturar de verdade. Tiveram que se tornar mais enxutas, cortar custos, fechar fábricas ineficientes e, finalmente, focar um pouco mais em lucro, não apenas em volume. A dor forçou a mudança. E a segunda força? Tecnologia? Foi justamente nesse período que a revolução da internet e da tecnologia da informação ganhou o mundo. E para a indústria japonesa, isso foi um presente. Ganhos de produtividade. Ganhos imensos. Novas ferramentas de gestão, otimização da cadeia de suprimentos, automação. Tudo isso ajudou a recuperar parte da lucratividade que tinha sido perdida ao longo de décadas. Então, quando a gente junta tudo, a jornada industrial do Japão não é uma história simples de eles venceram ou eles perderam. De jeito nenhum. É um retrato incrivelmente complexo de uma economia movida por uma busca quase religiosa pela escala. Por uma dedicação cultural à perfeição e, ao mesmo tempo, por uma resiliência impressionante para sobreviver a crises. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a análise destrói aquela ideia simplista de que crescer vendas é sempre bom. Ela mostra que a qualidade desse crescimento é o que realmente importa. A estratégia por trás do número. Exatamente. O que vimos no Japão foi quase uma estratégia nacional de dominar mercados através de volume e qualidade. O lucro, por vezes, parecia uma consideração secundária a esse objetivo maior. Uma lição poderosa. Olhar só para a receita pode esconder uma realidade muito perigosa. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? As fontes nos mostraram o quê e o porquê desse paradoxo no passado. A questão que fica no ar é, no mundo de hoje, onde agilidade e inovação muitas vezes superam a escala pura, quais lições dessa era o Japão e outras economias de manufatura carregam para o futuro? A busca implacável por escala. Da forma como foi feita, será que ainda é uma estratégia vencedora? Fica aí a pergunta para se pensar.